Deixa eu te perguntar, você já jogou aquele jogo o Donkey Kong? Sim, DK sim. O primeiro lá de 81? O clássico, sim. Não cheguei a fechar, achei difícil pra caramba aquele jogo. É mesmo, é? É puxadinho. Aquele jogo, vamos dizer assim, comparando ao Mario, ele é bem puxado. Sim. Ainda mais quando tu evolui. Nossa, puxadíssimo, puxadíssimo. Se eu não me engano, que eu me lembro que eu joguei muito tempo, mas eu chegava assim no muito, assim com muito sacrifício na terceira fase. Uhum, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Entre a segunda, a terceira, chorando, assim, chorando muito na quarta fase. Muito mesmo. Aí eu tive que assistir pelo YouTube, né, as outras fases, né, porque eu falei, eu não vou conseguir, deixa quieto. Não, você é burro, cara. E o interessante do DK, quando eu comecei a jogar, eu joguei ele pelo um emulador no PS2. Só depois que eu fui pegar ele, tipo, no Nintendinho mesmo, pra ver como é que era, e, pô, é muito mais difícil. Comparando ele com a versão do Nintendinho com a versão do arcade, acho que a única coisa que muda é o som. A dificuldade, gráfico, eu achei a mesma coisa. Será? Eu tive um Dynavision 3. Pô, você é do Dynavision, você é do Dynavision. Foi o meu primeiro videogame, aí uma vez prestado um cartucho com 64 jogos. Ah, aquele delicinha, aquele multijogos delicinha. E assim, e não tinha jogo repetido, era 64 jogos mesmo. Mesmo. Não cheguei a jogar todos, porque a gente ficou com pouco tempo, né? E lá tinha o Donkey Kong. Foi por esse cartucho que eu conheci o Donkey Kong. Sim. O Dyna, eu não me lembro, mas eu acho que ele tinha pistolinha também, não tinha? Tinha, vinha a pistolinha, vinha um controle que lembrava muito o controle do Mega Drive, só que com Uhum. 6 botões, e vinha um controle que era tipo um manche também. Sim, eu lembro desse controle. Eu lembro. Um outro jogo também que eu acho interessante da gente falar é o Duck Hunt. O jogo da pistolinha de matar os patos. Sim! Joguei demais esse jogo! Sim, o cachorrinho lá entrando no meio dos matos, quando você matava os patos, ele pegava os patos pelo pescoço e levantava assim, tipo, Isso! olha, peguei. Nossa, esse jogo é histórico, ele não pode ser esquecido. Caramba! É muito bom. E depois eu descobri, assim, na cagada, assim, foi sem querer, que o controle 2, você controla o pato. Sim, literalmente você controla o pato. Meu irmão jogando lá, atirando, esperando ele terminar de jogar, assistindo, eu peguei o controle e eu fiquei mexendo ali no digital. Eu falei, ué, que estranho, eu tô apertando aqui, o pato vai ali. Eu tô apertando pra direita, o pato vai pra direita, vai pra esquerda. Eu fiquei quieto. Aí pronto, aí meu irmão, pô, do nada ficou difícil esse jogo. Sabe, assim, por mais que fosse um console, assim, antigo, o universo que ele trazia nessa questão de, por exemplo, de poder controlar também os patos, pô, era incrível. Era incrível. Pra um console de 87, se eu não me engano, né? 83. 83, um pouquinho antes. 83, que ele foi, acho que foi lançado no Japão primeiro, foi alguma coisa Isso, assim, né? exatamente. E assim, é surreal a gente ver os mecanismos que eles trazem dentro da jogatina, né? Por ser um console mais antigo, com gráfico limitado, poxa, trazerem desafios assim que você realmente tem vontade de tacar o controle na TV, né? Por assim dizer, pô, é surreal falar desse console, né? E a E evolução divertia. deles. Exatamente, divertia, te prendia. Pô, você ficava horas lá e não cansava. Exatamente. Eu lembrei de um outro jogo, da pistolinha. Meu Qual? Deus, como é que é o nome dele? Eu nunca consigo. Alguma coisa Alley. Que era dos bandidos. Você tinha que atirar no bandido. Aparecia ali o bandido, o policial e o civil. Alguma coisa Alley, o nome do jogo. Ele tinha lá no cartucho de 7 jogos. Eu acho que é Hogan's Alley, alguma Eu coisa acho assim. que é esse mesmo. Eu acho que é. Inclusive na capa tem como se fosse um policial mesmo apontando uma arma, alguma coisa assim. Exatamente. Eu conheço Exatamente. esse jogo. Conheço. Eu não joguei, confesso pra você que eu não joguei ele. Mas ele é muito famoso nessa questão da pistolinha também. Uhum. Ah, não, mas se você jogou o Duck Hunt, tá ótimo. Não, o Duck Hunt, pelo amor de Deus, aquele jogo eu dou risada até hoje.
E assim, né, quem gosta mesmo desse tipo de jogo faz questão de ter uma TV de tubo em casa pra poder jogar, porque nas TVs LCD de hoje em dia essa pistolinha não funciona, né? Putz, pior. Né? Então, assim, Realmente. você vê a galera dando um trampo pra conseguir uma TV de tubo da hora, pra poder jogar, pra ter aquela jogatina legal mesmo. Por mais que a imagem não seja legal, mas só de você dar um tiro ali no patinho, pô, que da hora, meu, que da hora. Se bem que hoje eu acho que daria até uma treta nessa questão de você atirar no pato, a questão de violência com os animais e tal, mas nossa, a gente se divertia tanto com esse tipo de jogo, né? Porque, ai, é uma questão assim. Mas, pô, era um jogo tão divertido que você podia ficar horas ali atirando nos patinhos. Sim. Os patinhos que me perdoem. Sejam bem-vindos ao Infinita Cast. O podcast de infinitas variedades de assuntos. Eu sou o Ricardo Oliver e aqui comigo temos uma convidada especial, Electra. Seja bem-vinda, querida, e obrigado por ter aceitado o convite. Imagina, é um prazer estar aqui, né, conversando aí, participando do Infinito aí, né, é bem legal participar de um podcast, ainda mais falando de um game tão importante assim, né, de uma evolução tão importante, pô, super feliz com o convite aí. Ah, muito legal. E você, ouvinte, se estiver ouvindo pelo Spotify, peço que clica para seguir a gente e dê 5 estrelas. Importante. Peraí, Electra é por causa da personagem da Marvel? Na verdade, o Electra, ele veio de uma tag, né, da minha tag gamer, e assim, ela surgiu de uma forma muito inusitada, né? Porque além do meu hobby aí como gamer, né, já fazendo lives aí, que eu já tava trabalhando com games, a minha profissão mesmo, minha profissão de dia a dia mesmo, eu sou psicóloga. E Que bacana. existe uma teoria aí psicanalítica que se chama complexo de Electra. E o pessoal, pra me zoar, começou a usar isso nas gameplays, de complexo de Electra. E isso pegou. E eu acabei deixando como minha tag. Aí, geral, o pessoal acabou esquecendo o meu nome mesmo e ficou Electra. O que seria esse complexo de Electra? Bom, o complexo de Electra vamos dizer assim, ele é um termo psicanalítico, né, criado pelo Freud, e ele tem um significado meio esquisitinho, tá? Que é praticamente quando a menina, na fase de adolescência ali, pré-adolescência dela, em algum momento dessa fase, ela sente atração. Segundo Freud, ela tem um momento ali de atração pro pai dela. Ué? Né? E que essa menina, quando ela crescer futuramente, ela vai se sentir atraída por meninos, por rapazes, por homens, né? Que são muito parecidos com o pai dela. É bem bizarra essa teoria, mas o pessoal justamente me zoava por causa dessa teoria ser bizarra. E é mais bizarro ainda porque eu detestava estudar isso na faculdade. Era horrível pra mim. Pra menina é complexo de Electra e pra menino complexo de Édipo. Eu não sabia. Olha só, pensa que dia 13 de setembro o jogo Super Mario Bros. Vai completar 40 anos. É? Pois bem, nosso querido bigodudo aí fazendo 40 já. Tá um tio praticamente, né? É. O jogo foi lançado no dia 13 de setembro de 1985 no Japão. Faz tempo. E em 87 nos Estados Unidos. Ele é sucessor do jogo do Mario Bros. De 83. Você chegou a jogar esse jogo? O de 83 não, só o de 85 mesmo. Esse jogo do Mario Bros. De 83 tinha no cartucho de 64 jogos. Eu não entendia o que tinha que fazer naquele jogo. Não entendia. Ele é o merda, entendeu? Eu nem peguei nele pra você ter Não, uma mas ideia. assim, hoje em dia nem vai, deixa quieto. Deixa ele lá na dele, de Deixa lá. boinha. Mas juro pra você, eu peguei mais o de 85 mesmo, né? Que já foi o Mario Bros, assim, que foi longe, né? Por assim dizer, que foi um dos mais famosos. Mas, caramba, 40 anos já. Será que a Nintendo não faria nenhum tipo de homenagem a esses 40 anos? Será que vai rolar alguma edição especial aí? Eu sei lá, porra! Até agora, nada foi dito.
Pô, seria legal se eles fizessem alguma coisa em homenagem a esses 40 anos aí, porque, pô, 40 Poderia, anos, né? Pô, seria super legal. Galera aí que curte mesmo o Mario ia surtar. Sim. Tá longe ainda, né? Setembro, vamos aguardar pra ver, né? Mas Vamos eu ver, acho que vamos ver. teria que ter. Esse jogo ele foi criado por Shigeru Miyamoto, grande Shigeru Miyamoto, e o Takashi Tezuka. Uhum. E a música, né, a trilha sonora, que é memorável, maravilhosa, do grande e lendário Koji Kondo. Essa não precisa nem falar, né? Esse cara aí, ele é lenda. É verdade. E assim, é um jogo de plataforma, né, pra quem não sabe, né, pra quem não jogou, tem que jogar. Que é um jogo de plataforma, ele é de 1 e 2 jogadores, né, que você controla o Super Mario ou o Luigi, né, mais conhecido como Mario Verde. Mario Verde. Essa questão de você poder jogar a 2 também, né? Essa liberdade de você poder jogar a 2 também no Nintendinho era bem legal, né? Sim. Inclusive, esse jogo ele tem 8 mundos dividido em 4 fases cada, totalizando 32 fases. E assim, 8 mundos no Nintendinho, gente, assustador. E este jogo, ele vendeu nada mais, nada menos do que 40 milhões Porra, tudo isso? de cópias. Vendeu muito, cara. Vendeu muito, mas muito mesmo. Eu falo que tirou a Nintendo da pobreza, né? Esse jogo tirou o Nintendo da pobreza. De certa forma, sim. Levou ela pra um outro patamar, por assim dizer. Por mais que ela já tivesse, assim, uma graninha ali, porque eles já tinham a questão também do jogo de cartas ali, que eles vendiam e tudo mais. Já era uma empresa, de certa forma, conceituada lá no Japão. Mas, assim, levaram eles pra um patamar mundial, uma potência. É porque, assim, quando eles entraram nos Estados Unidos, foi com o jogo Radar Scope. E esse jogo flopou. Sim, eu lembro. Esse jogo flopou. Aí o Shigeru Miyamoto foi até lá, né, até os Estados Unidos, que aí criou o Donkey Kong. Como eles não conseguiram a licença do Popeye, aí ele teve que criar o jogo do Donkey Kong. Inclusive, depois eu joguei o jogo do Popeye, é bem parecido. Eu não joguei o do Popeye, não cheguei a ter contato com o jogo do Popeye. O Mario, não sei se você sabe, o nome Mario foi uma homenagem ao dono do armazém onde que tinha a Nintendo americana, o senhor Mario Segali. É mesmo? É verdade? Eu ouvi falar já nisso, eu tinha certa noção, mas não sabia que era verdade. Então, realmente, isso é verdade. Sim. Pra você ter uma ideia, eu descobri tem, sei lá, um mês mais ou menos, que naquela parte lá, quando ele fala It's a me, Mario, eu achei que ele falava It's me, mas ele fala em italiano, então It's a me. It's me, Mario! É italiano? Italiano. Pô, caramba, Ele eu fala- achava que ele ele falava fala- inglês. Então, claramente It's me, Mario, mas é Sim. It's a me, Mario. Ele tem o sotaque italiano, eu descobri isso, sei lá, tem um mês atrás. Eu não sabia. Agora eu tô sabendo neste momento. Eu também. Pois bem. Eu fiquei impressionado tanto quanto você. Você está ouvindo Infinita Cast. Dentro do jogo do Super Mario, né, que ele possui power-ups, né, ele tem os itens, né, temos o cogumelo, que faz o Mario crescer. Certo. Pensa o seguinte, olha que genial esse jogo. O começo do jogo, o início do jogo, ele já é praticamente um tutorial. Você começa o jogo, já vem Gomba, aí se você rela no Gomba, você morre. Então você já sabe, opa, peraí, não posso relar nesse bicho aí que eu morro. Beleza. Aí na vida seguinte, você vai, pula em cima dele. Opa, eu pulo em cima dele, mato ele. E aí você vai bater no bloco, o primeiro bloco ali de interrogação, né, que vai te instigar, né, vai te dar curiosidade, já sai o cogumelo que faz o personagem crescer. Ele já te ensinava, assim, já era uma fase, assim, já pra te ensinar os macetes do jogo pra você seguir pra próxima fase. Exatamente. Assim, ó, o jogo é isso. E já era. E aí, lá na frente, você tinha também a Flor de Fogo, né? Que... Sim, a Flor de Fogo, inclusive, crucial nesse jogo, crucial. Um pouquinho à frente da Flor de Fogo, tinha a Starman, que é a estrela de invencibilidade. Então, assim, tudo do jogo estava na primeira fase. Parando pra pensar literalmente. Você tinha também as moedas que, segundo o Shigeru Miyamoto, as moedas servia para incentivar o jogador a explorar mais o jogo, né? Uhum. E aquela caixa, quando você bate, sabe? Quando você fica batendo várias vezes, que saem várias moedinhas?
Uhum. Aquilo ali é um bug. O quê? Não acredito. Aquilo é um bug? É um bug. Tá tirando. Não, é um bug. Sério? Sim. E aí os caras deixaram. Falou, pô, um bug legal, deixa aí. Nossa, nunca imaginaria, nunca se passou pela minha cabeça que aquilo seria um bug. Uhum. Fazendo a minha pesquisa aqui, eu descobri também que é um bug. As caixinhas de várias moedinhas. Nossa, jamais. E outra Jamais, coisa jamais, também, jamais. outra coisa também, e realmente sabia que o Bowser era pra ser um boi? O Bowser? Era pra ser um boi. Você tá tirando? Tá me tirando, porra! Não, é verdade. Uma coisa também que eu acho interessante desse primeiro jogo do Mario é que a gente já tinha a Peach, né? Então a Peach, ela acompanhou o Mario praticamente a franquia toda. Desde o início do jogo, exatamente. Desde Que o início. Nesta época, o nome dela era Toadstool. Justo, é verdade. Eu não É lembro isso mesmo. aonde que ela ganhou o nome Peach. Não lembro se foi no Mario World. Olá, aqui é a Irene Croft. O primeiro jogo do Super Mario em que a princesa recebeu o nome de Peach foi Super Mario Bros. 2, lançado para o Nintendinho em 1988. Nesse jogo, ela foi chamada de Princess Toadstool na versão ocidental, mas em Super Mario 64, lançado para o Nintendo 64 em 1996, ela começou a ser chamada de Princess Peach oficialmente. Valeu e falou! A Peach, ela sempre acompanhou, de certa forma, o Mario, por assim dizer, né? Sempre teve que ser salva, né? Aí eu pergunto, será que Exatamente. realmente ela queria ser salva? É tantos jogos Então. de aventura do Mario e sempre tem que salvar ela. Será que ela queria ser salva? Eles desconstruíram isso no filme, né? Porque a Peach, ela tá muito mais independente no filme do Super Mario. Putz, você entrou num ponto interessante, tá? Porque, na verdade, eu ia fazer uma zoeira aqui com a Peach, mas você falou algo muito interessante. Teve muitas reclamações da Peach do filme, que ela era uma personagem mais ativa, né? Eu discordo, tá? Eu discordo. Eu acho que ela tinha que ser daquele jeito. Porque, se você for ver nos jogos, ela tem que ser salva e ela não... Tipo, você não conhece ela. Você sabe que você Não. tem que salvar ela. Ponto final. É Só aquela- isso. É aquela princesa que vai ser salva pelo cara, né? Pelo herói ali do jogo, e é essa a função dela. Só que Exatamente. eles acrescentaram uma função a mais pra ela. No filme, sim, porque assim, se aplicasse a mesma personalidade dela, que a gente mal conhece no filme, não sei, acho que seria uma personagem fria, sem carisma. É verdade. No Não teria- filme, ela é muito carismática. Sim, e outra coisa. Uma característica de uma princesa que eu acho que também a Nintendo sentiu falta disso é essa coisa, né, de, vamos dizer assim, de correr atrás, né? Tipo, pô, ela é uma princesa, ela não vai deixar do nada dois caras malucos simplesmente acabarem com o mundo e ela não vai fazer nada, vai ficar só olhando esperando ser salva. Sim. Mas eu acho que tem uma princesa que ela tem esse tipo de atitude. Ela tem essa personalidade que é a Daisy. A Daisy, sim, tem mesmo. A Daisy, ela é bem assim, ela é bem independente, né, por assim dizer. Uhum. Né, não tem essa questão de, ai, me salva, socorro, não. A Daisy, ela desenrola ali, não importa como ela desenrola. Então, assim, pelo menos pra mim, eu achei que essa mudança na Peach, né, atualizou, né, de certa forma eles atualizaram, deixou a Peach, vamos dizer assim, ela muito mais imersiva, né, você conseguia, de certa forma, entender muito melhor a personagem. E além da gente conhecer a Peach, quem que é a Peach? Por que que ela precisava ser salva o tempo todo? Concordo. Acho que a qualidade do filme cairia bastante, tendo a Peach sendo uma personagem fria. Então Sim, eu acredito que é válido. E assim, por quantas vezes essa questão dela precisar ser salva na franquia aí do Mario, que é imensa, não se repetiu. Uhum. Então, assim, ter desconstruído isso nos novos jogos, eu achei que foi bem bacana, porque deu uma perspectiva nova pro jogo. Porque, assim, é um Acrescenta jogo uma muito... camada a mais na personalidade dela, né? Exatamente, assim, o primeiro jogo em 82, né, como você falou, pô, 85. 40 anos. 85, pô, 40 anos. São 40 anos. 40 anos é muito chão. 40 anos, assim, de ser salva, né? Seguir com essa questão dela ser rasa, eu acho que já não ia mais colar. Uhum. Por conta de gráfico, por conta de história inserida nos jogos. Então, assim, já não ia mais colar essa ideia. Ou, por exemplo, o Nintendo anuncia novo jogo da franquia Super Mario. Beleza, ok. O que eu tenho que fazer pra salvar a Peach nesse? Já ia nessa expectativa. O que eu tenho que fazer?
Falando nisso, né, de salvar Peach, eu sabia que também o Super Mario Bros. Ele tem um final secreto? Não sabia. Não acredito que muitos jogadores fizeram esse final secreto, porque olha o macete. Tinha que fechar ele 8 vezes seguidos, né? E aí, iria, na 8ª vez, lá no final, iria aparecer a mensagem thank you, ao invés de the end. Pronto, esse é o final secreto. É? Que merda, hein? Pô, não sabia. Caramba, então assim, de certa forma, era bem mais complicado de desbloquear esse suposto final, né? Esse final oculto. E a galera deixava simplesmente passar, né? Por assim dizer. Passava olho nu. Sim, mas assim, convenhamos também, né? Jogar 8 vezes só pra ver escrito thank you também é um absurdo, né? Exatamente. O jogo é muito bom. Realmente, só que, pô, a dificuldade dele tá louco. É gradual a dificuldade dele, ele é muito difícil. Sim, e tem momentos, caramba, pra que eu inventei de jogar isso? O jogo é muito bom, a gente não pode tirar a questão de que o jogo é ótimo. Mas que muitas vezes você perde a paciência no meio daquele jogo, você perde. Exatamente. E sendo sincero, viu? Ele é jogável, pra mim, ele é jogável até hoje. Não, com certeza, e é um jogo que nem deve ser esquecido. Né? Até porque, assim, são as origens do Mario, né? De certa forma, foi como ele começou a ser desenvolvido pro Mario que a gente tem hoje. Então, assim, é um game que é muito importante, né? Ainda mais pra Nintendo, pô. Eu acho que a Nintendo, ela deve, assim, ela trabalhou, né, pra ser única, né, pra ser única e pra ser, vamos dizer assim, uma potência. E com o Mario ela conseguiu. Eu acredito que o DK também, ele tenha sido, assim, um grande, vamos dizer assim, ele foi muito importante pra Nintendo, tanto quanto o Mario. Curiosamente, o Donkey Kong, depois, ele foi esquecido, né? Sim. Teve os 3 primeiros jogos do Donkey Kong 2 lá, que você controlava o Donkey Kong Jr. O Donkey Kong só foi aparecer em 91 no Super Mario Kart. Sim. Vai Exatamente. saber se a Nintendo iria trazer ele de novo, né? Futuramente, se não fosse a Rare. Então, assim, eu acho que ele ficou por muito tempo assim. Eles deixaram muito ele de escanteio pra poder investir no Mario. Porém, eles tinham um personagem ali que poderia dar muito ibope também. Nesta época foi criada outras franquias, né, também, né? Teve Metroid, teve Zelda em 87. Zelda. Teve o jogo do Kirby também. Nossa, Kirby também é um marco da Nintendo até hoje, cara. Sim, o único Kirby que eu fechei na minha vida foi o Kirby 64. Do 64. Do 64. Recomendo, muito legal. E eu fico pensando, né, nessa questão do tipo, dos personagens em si, da evolução, porque, né, assim, a gente olha de certa forma a construção, a gente fala, nossa, beleza, é um personagem super legal, mas imagina o trampo que a Nintendo não teve pra poder desenvolver um personagem como ele e desenvolver um jogo daquele com uma dificuldade, vamos dizer assim, com uma tecnologia limitada lá em 85, né? E ter, vamos dizer assim, que conquistado mundialmente, né, a população com o Mario. Uma outra coisa também, que quando eu jogava o Super Mario, que a gente sempre chegava no castelo, né, e enfrentava o Bowser. Eu falava, caramba, de novo esse cara, né? Tipo, a gente derruba ele na lava e ele sempre volta. Na história do jogo, na verdade, Bowser era falso. Eram os inimigos disfarçados de Bowser. Caramba! Inclusive, se você conseguisse chegar com a flor, né? Vestido com a flor até o Bowser, quando você jogava lá as bolinhas de fogo, às vezes era um Gomba que caía, né? Que morria, às vezes era uma tartaruga. Nem passava pela minha cabeça que eles estavam disfarçados de Bowser. O Bowser verdadeiro era o que estava no último castelo. E pior que faz sentido. Nossa, às vezes a gente falando dessa curiosidade, parece que eu nem joguei o jogo direito. Meu Deus, é tanto detalhe que a gente deixa passar. E deixa eu te perguntar, você chegou a pegar alguma Warp Zone? O quê? Putz, é uma boa pergunta. Eu acredito que não. Não, eu tá acredito zoando. que não. Eu juro, mano, eu acredito que não. Já tinha uma Warp Zone já na segunda fase, lá no final, que você ia por cima, e aí você podia cortar o caminho, você podia ir pra fase... Tá, sim, peguei. Agora eu lembrei, peguei sim. Na segunda fase, você ia por cima, em vez de você entrar no cano, você ia por cima, e lá tinha 3 canos que te levaria para a fase, o mundo 2, 3 e o 4. Segundo o Shigeru Miyamoto, ele colocou essas Warp Zone pra otimizar o tempo
dos caras que testavam o jogo, né? Pra não precisar deles ter que jogar tudo de novo, por exemplo, não estou conseguindo chegar na fase 4, né? Tô aqui perdendo no mundo 2, então beleza, então tem aqui, ó, uma Warp Zone pra você entrar no mundo 4. Sim, então é interessante, né? Porque os caras tinham cuidado de desenvolver isso, né? Porque podia simplesmente fazer um jogo fluido ali, um caminho só e acabou. Ia vender do mesmo jeito. Não é à toa que vendeu 40 milhões. Eu acho que foi uma Exatamente. ideia genial do nosso querido Shigeru Miyamoto. Você está no Infinita Cast. Agora eu vou te perguntar, você lembra como você conheceu esse jogo? Eu acredito. Não, foi isso mesmo. Um dia, quando eu era bem pequenininha, sei lá, tinha meus 3, 4 anos, eu vi a minha mãe jogando esse jogo. Aí eu fiquei curiosa e perguntei, mãe, o que é isso? Ela falou, é Mario. É um joguinho do Mario, você quer jogar? Ela deu o controle na mão, ela deu ali pra eu jogar um pouquinho. Como eu era criança, eu não sabia muito bem como funcionava, já desisti e já devolvi pra ela. Ela, não, pode ficar tranquila, quando você ficar mais velha, você aprende. E dito e feito. E assim, já era um tempo bem mais avançado, né? Eu nasci nos anos 2000, então assim, pô, a chance de eu ter contato com esse jogo era mínima. Mínima. Aí minha mãe ali jogando, minha mãe desenvolvendo, poxa, era super legal. Louvável, viu? A tua mãe, assim, ó, dá os parabéns pra ela que... Não, minha mãe, uma grande mulher, viu? Meu, eu falo que minha mãe, assim, minha mãe é a mulher. Porque, assim, ela que me ensinou muito sobre jogos, assim. Eu aprimorei, né, com o tempo, mas quem me introduziu nessa questão de jogos foi a minha mãe. Com certeza. Com certeza, Mario não foi o primeiro jogo da minha vida, isso não tenho o que falar, mas eu conheci o Mario por conta da minha mãe e foi. Eu acho importante, né, a pessoa... Eu acredito, assim, tem jogos antigos que são obrigados, né, um gamer, né, não interessa a idade, ele precisa conhecer. E eu acho que o Mario... Exatamente. Esse Super Mario é um deles que eu acho que todo mundo que se diz gamer... Tem que jogar. E eu acho que, assim, tanto o Mario, né, o Mario Bros, quanto o Super Mario World. Esses são de praxe. Tem que jogar. Concordo plenamente contigo, viu? Eu conheci o Super Mario Bros. Como já falei, né? No Dynavision 3, né? Que o pai deu pra gente. Naquele lendário cartucho de 7 jogos, que ele era o primeiro da lista. Queridão do Multijogos. Bom demais. Eu vou te falar que, assim, sofri pra fechar. Assim, ó, levou tempo, viu? E você jogou ainda no Dynavision. Imagina No Dynavision. nativo. Como seria isso daí nativo no Nintendinho? Pois é. Não, deve ser uma outra sensação, né? De você jogar naquele controle quadradinho, né? No Nintendinho. E a jogabilidade desse jogo, eu acho muito fluido. É fluida, mas porém a dificuldade dela, pelo amor de Deus, que dificuldade é aquela? Porque assim, é como a gente fala, né? Um gamer atual, se for pegar esse jogo para jogar nativamente, não sei se tem paciência. Não. E assim, jogar ele funciona perfeitamente no emulador, mas, assim, você jogar nativamente sem usar o save state. Não, Vai não na raça, consegue. meu irmão. Na raça não consegue. A gente que tá mais acostumado, a gente até pega, mas eu acho que essa galera hoje é muito difícil. A galera aí abaixo dos 20 anos, não sei não. Não, acho que dependendo nem joga. Que é uma pena. Sim. Mais alguma coisa pra acrescentar? Antes da gente finalizar? Eu acredito que esteja tranquilo. De Mario, eu acho que a gente tá tranquilo. Perfeito. Então, Electra, eu quero agradecer novamente por ter aceitado o convite de participar aqui do Infinita Cast. As portas estão sempre abertas aqui pra você. Muito obrigado, viu? Eu fico honrada de ter participado do podcast de vocês, ainda mais falando de um tema tão importante aí, pô. Super legal dar visibilidade aí pra nós, né, mulheres que também jogamos, trocar essa ideia aí, pô, super legal. Sempre que quiser convidar aí, tô aberta. Pô, muito com bacana certeza, mesmo, viu? Agradeço de coração a participação. Tenho certeza que de jogo eu vou te convidar. Ai, pode convidar que eu vou adorar participar. Adoro mesmo. Perfeito. Então, pra você ouvinte também, se chegou até aqui, meu muito obrigado e até a próxima. Valeu! Valeu! Bye bye!
Eu fui muito feliz com o meu PlayStation, cara. Nossa, como eu fui feliz com aquele PlayStation. Mas com certeza, você tava jogando jogos do Nintendinho. Sim, Como? eu joguei. Como que não vai ser feliz jogando jogos do Nintendinho? Pô, joguei também muitos jogos do Mega Drive ali, do Genesis, clássico, Moonwalker, pô, o jogo do Michael Jackson, Uhum. zerei assim, na paulada aquele jogo, no PlayStation. E feliz da vida. Mas peraí, como assim Moonwalker no PlayStation? Sim, tinha um cartuchinho que rodava o Moonwalker, tanto que a primeira vez que eu joguei o Moonwalker foi no PlayStation. Um dos multijogos lá que tinha o Moonwalker. Eu tô surpreso agora com isso. Juro pra você, um dos multijogos que pelo menos tinha lá, tinha o Moonwalker. Não, mas peraí, meu, tá errado isso, porque o PlayStation ele era uma placa pra rodar jogos do Nintendinho. O Moonwalker ele já é pro Genesis. Que macumba que é essa? Será que eu tô confundindo? Eu acredito que sim, porque o PlayStation ele era 8 bits. O Moonwalker. Ah, tá, confundi. Quando eu joguei o Moonwalker, eu já joguei ele no emulador do PS2. Do Mega Drive, no mínimo. Exatamente, do Mega Drive, que já tinha aquele multijogos do Super Nintendo, do Mega Drive. Sim. Eu acho que foi isso. No PlayStation, realmente, foi quando eu conheci os jogos do Nintendinho. Que foi que me fez pegar o Nintendo System mesmo, o console original, pra poder jogar. Foi isso mesmo, eu confundi. Foi isso mesmo. Obrigado por escutar. Siga no Instagram, @InfinitaCast. Narrações por Zizibs. Yay!